Pessoal, então, na última aula a gente, mostrei para vocês os passos aí para poder fazer os cortes e paramos mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Ainda ficou umas coisas sem um limite muito definido e o projeto, o corte ainda está solto aí do terreno, ainda está voando. Então, o que a gente vai fazer hoje é o perfil do terreno que vai entrar aqui e a escada que aparece nesse miolinho aqui, ó. O desenho aqui está um pouquinho diferente. E aí fizemos esse outro corte também ficou mais ou menos desse jeito aqui, ó. Isso aqui o pessoal falou que teve alguma dificuldade, se for o caso depois eu volto e esclareço. Mas por enquanto vamos concentrar no terreno, no perfil do terreno, e aí a gente depois faz esses ajustes se precisar. Então, vamos trabalhar com esse corte longitudinal primeiro. O que nós vamos fazer é isso daqui, ó. Fazer o desenho desse perfil, que são, aqui já está picado, eu já fiz algumas edições, mas é esse perfil do terreno que eu estou destacando aqui, ó. Isso aqui foi feito com base nas curvas de nível. Então, primeiro nós vamos fazer o perfil do terreno, depois nós vamos fazer o corte dessa escada que está aparecendo aí. O que a gente vê aqui do perfil do terreno? Ó? Eu tô com ele grandão aqui, essa linha está no layer Pena 06, porque a linha de perfil do terreno tem que ser uma linha grossa, sempre, o terreno que está sendo cortado. Então, isso aqui cada pontinho desse aqui é uma cota altimétrica de 1 metro de uma das curvas de nível. Aqui eu fiz uma linha traço ponto, porque a gente vai ter que interromper o desenho para caber na prancha. E eu já fiz alguns ajustes, eu estou só mostrando o que são coisas importantes que a gente precisa mostrar aí no terreno. Então eu vou ter que interromper, mas normalmente a gente tem que mostrar um pouco a extensão do perfil do terreno. Esses trechos que estão em linha tracejada, isso aqui devia ir até mais adiante ali, ó. São trechos que o perfil do terreno foi modificado, Então eu pus uma laje aqui, então eu cortei um pedaço do terreno para isso aqui poder ficar plano. Então sempre que a gente tem uma modificação no perfil natural do terreno, ele passa a ser com uma linha tracejada. Então isso aqui é o perfil original e o que está em linha grossa é o perfil já modificado. E aqui está o perfil original. Essa achura de baixo é a achura para representar o terreno original. E essa outra achura é uma achura que indica aterro. Essas linhas verticais espaçadas igualmente aí, ó, isso aqui significa que eu estou fazendo um aterro. Eu estou enchendo de terra aqui embaixo da laje, para poder completar isso daqui. Então tem uma movimentação de terra que é indicada pela linha tracejada, que indica onde o terreno foi cortado, e por essa achura que indica onde foi preenchido. Então, perfil de terreno é importante para a gente entender isso, como que a gente está modificando a topografia, e a gente normalmente enxerga isso num corte. Então, como é que a gente vai fazer o perfil do terreno, então? A gente vai precisar pegar... A gente tem nas plantas aqui, ó, eu pedi para vocês marcarem na planta de cobertura, os 2 cortes que eu pedi para vocês. Tem nas plantas dos pavimentos também, então tem as indicações dos cortes. Então a gente precisa levar essas marcações dos cortes lá para a planta de implantação. Só que a gente vai precisar das curvas de nível inteiras. Então eu pedi para vocês puxarem lá da base, ó, e aí a gente vai transferir as linhas de corte para a mesma posição relativa. A gente tem o perímetro aqui como referência. Então a gente vai transferir as linhas de corte para esse mesmo ponto. E depois posicionar, girar o desenho para ficar olhando para cima. Nós vamos desenhar esse corte A primeiro. Esse perfil A aqui. Ó. Então é o corte do terreno
da casa, que vai ser onde por onde a gente vai passar o corte do terreno. Então, gente, eu voltei aqui à posição original, sem a marcação dos cortes, para ver como é que a gente faz isso. Então, eu vou pegar aqui na planta de cobertura, eu vou pegar as linhas do corte e o símbolo também, para poder saber a direção. A gente precisa mesmo é da linha. E vou pegar aqui, ó, as linhas do perímetro. Se tiver como uma polyline, já vai selecionar uma, ele já pega o perímetro todo. Se não, peguem aí as linhas do perímetro para que a gente tenha uma referência para poder alinhar isso com o desenho lá da situação. Que é o que a gente fez quando foi colocar a projeção da edificação lá na implantação. Então, eu vou copiar isso daqui, ó, e vou levar lá para o terreno. Aí vou pôr no mesmo ponto aqui, ó, de referência. E aí isso daqui eu vou girar. Vocês lembram como é que faz para usar o rotate com um ponto de referência, com um ângulo de referência? Então eu quero girar isso daqui até ficar na mesma posição que está na casa e depois girar para que o corte fique olhando para cima. Então eu vou usar aqui o rotate. Vou escolher esse ponto, então, que é o ponto base. E aí eu vou escolher essa opção aqui, ó, Reference. Então eu vou marcar uma referência. Então eu vou definir de novo o ponto de giro, né, o ponto de rotação aqui. A direção que estava original e para onde eu quero levar essa linha. Ó. Eu quero alinhar essas duas. Então eu vou levar até o outro alinhamento. Então, agora eu tenho a posição do corte, né? No terreno, eu tenho a relação da linha de corte com a topografia. E aí eu quero pôr isso aqui olhando... se vocês estão ainda no mesmo desenho, né? Ou não, enfim. É bom fazer aquele bloco. Eu já fiz um bloco, né? Aquele Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V para fazer o bloco. Que a gente vai precisar de manipular isso, vai ajudar a entender. Então, eu vou pegar isso aqui tudo e vou rotacionar agora, ó, rotate de novo, para colocar essas setas da direção para onde o corte está olhando, elas vão ter que ficar olhando para cima, para eu poder fazer o meu desenho embaixo. Então, eu posso fazer a mesma coisa, ó, dei um rotate, dei um ponto, vou pegar a referência. Então, daqui eu vou trazer para horizontal. Então, eu quero esses cortes olhando para cima. E aí, como é que a gente pode montar isso? Eu pedi para vocês fazerem um bloco, porque a gente vai passar uma linha aqui e depois vamos passar verticais, marcando cada ponto do terreno. Aí tem um comando que funciona com blocos, que eu acho que é útil nesse momento de fazer cortes. Não sei se eu já mostrei, mostro de novo. Que é o X-Clip. O X-Clip ele vai fazer um recorte num bloco. Então eu vou usar o X-Clip, vou selecionar esse bloco do terreno e vou fazer uma janela aqui, ó. Vou fazer uma nova boundary, new boundary, retangular. E aí eu vou fazer uma janela, reduzindo um pouco a área desse desenho aí, ó. Eu quero ver só um pedacinho. E aí o que a gente vai fazer? A gente tem que olhar para essas curvas de nível aqui, ó. A primeira coisa é identificar as cotas altimétricas das curvas principais aí, qual que é o sentido de caimento do terreno. Então a gente tem uma primeira curva aqui que está na cota 85, né, uma mestra. Depois sobe 86, 87, 88, e depois vai descendo, e depois vai só descendo. Então, a gente vai marcar essas linhas de referência, igual está aqui, ó, igual eu fiz aqui. Ó. Esse pedaço que eu fiz foi isso. Então, eu prolonguei uma linha aqui, ó, fiz uma linha horizontal alinhada para poder pegar as referências. E aí vocês vão fazer linhas horizontais. Então, vocês fazem uma, depois vai copiando. Eu uso os próprios layers aqui de curvas de nível para identificar.
Então, isso aqui é a referência que a gente vai ter de alturas. E aí, depois, a gente vai ver em que ponto a curva de nível está sendo cortada. Então, aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui na curva 85, então essa é 86, 87, essa aqui é 88. Então, eu tenho uma curva 88 cortando aqui o perfil do plano de corte. Então, desse ponto, vocês fazem uma linha vertical. E assim a gente vai fazendo para todas elas. Então, vamos fazer esse passo a passo aqui, ó. Vou fazer uma linha, eu vou começar de cima aqui, depois vou descendo. Então, vou botar lá no Layer Curvas. Curvas 1. E vou fazer uma linha horizontal aqui para ser a primeira cota de nível. Então, isso aqui seria a 88. E aí eu vou copiando ela 1 metro para baixo. Copio uma de 1 metro. Entendeu? Copio. Meu teclado estava desativo. Então, copiei 1 metro, depois eu vou replicar isso daqui, ó. Vou copiar de novo, aí pegando referência da anterior, que aí você vai só clicando nos pontinhos e ele vai gerando várias outras. Então, vou fazer algumas aqui, ó. Eu tinha começado no 88. Então, essa aqui é 87, 86, 85, eu vou marcar aqui com curva 5. Então, 84, 83, 82, 81, 80. Vou marcar aqui também com a curva 5. Só para a gente ter uma referência. Depois eu pego todas essas e consigo copiar de uma vez só. E aí eu vou fazer um monte aqui, só para a gente ter referência dos níveis. Eu até coloquei aqui, ó, esses números. Vocês podem colocar uma cotinha aqui só para ter uma referência, bota um texto ali para identificar. Isso tudo é só referência, isso não vai aparecer no desenho, mas a gente precisa para poder desenhar o perfil. Então, depois que eu montei isso daqui, ó, eu tenho, né, em elevação as diversas cotas altimétricas. Então, o que eu vou fazer agora no perfil do terreno? Fazer uma X-line horizontal aqui, para poder prolongar essa linha do plano de corte. E aí eu vou pegar cada pontinho aqui, ó. Então, 85, 86, 87, essa daqui é 88. E aí vou fazer X-line vertical em cada ponto que a linha que eu fiz aqui, ó, essa linha aqui que é a do plano de corte, deixa eu botar ela numa cor mais gritante aqui. Cada ponto da curva de nível que corta com a linha de corte, a gente vai fazer uma X-line vertical. Para pegar a referência do desenho. Então, vão todas elas. Ó. Cada interseção ali de curva de nível com a linha do corte faz uma linha vertical. Só as curvas de nível, para a gente não se confundir. Então, vocês vão fazer de todas elas. Né, estejam aí com a interseção ligada. É bom tomar cuidado porque às vezes os terrenos vêm com altimetria, né? Esse nosso, as curvas estão planinhas. Depois eu explico isso de novo. Então, fiz aqui várias marcações, ó. Então, aqui eu sei que o meu terreno está caindo sempre no mesmo sentido. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Essa primeira era no 88, não era? Então, eu vou achar a interseção da linha vertical com a linha horizontal aqui do 88, 86, 87, 88. E aí aqui eu vou desenhar o perfil do terreno, vou botar no layer pena 06 e vou fazer o perfil do terreno. E aí a cada curva que eu andar na vertical, eu vou descer uma. E aí vocês vão fazendo esse perfil. Eu estou fazendo com polyline, para poder ficar uma linha só, né? Um conjunto de linhas unificado aí.
E aí vocês vão pegando as interseções. Deixa eu desligar esse... E aí, ó, observe que quando as curvas de nível se afastam um pouco mais, o terreno vai ficando mais plano. Quanto mais próximas, mais íngreme é o perfil. E aí vocês vão desenhando esse perfil do terreno, né, até lá embaixo. Depois que a gente tiver esse perfil do terreno, esse conjunto aqui, ó, então isso aqui, tudo que vocês fizerem aqui, vocês vão ter que posicionar ele alinhado com o corte. Então aqui, ó, isso é um princípio básico para vocês usarem, sempre que vocês forem fazer desenho de corte ou de elevação, alinhar um desenho com o outro. Então aqui, ó, o meu corte, pegar linhas de construção de referência, X-line vertical. Pegar o limite extremo da casa de um lado e de outro, para ter referência disso em relação à planta. Ó. Tem que bater com a parede da planta de um lado e de outro. Então eu estou fazendo isso para poder pegar lá aquele desenho que eu fiz e alinhar ele também, né, com as plantas. Esse perfil de corte, depois que ele estiver na posição certinha aqui, ó, a gente pode levar ele lá para o terreno. Então, assim, a gente fez as verticais, desenhei o perfil. Isso daqui eu posso até apagar. Posso apagar todas essas linhas de construção aqui que eu fiz, ó. A gente pode fazer uma coisa aqui, só para ajudar a ter uma referência. Eu vou dar um trim nessa linha. Então, selecionei o perfil e vou cortar o que está para cima aqui, ó. E aí eu vou mover isso daqui lá pro desenho. Aí eu ia fazer isso. Vocês vão pegar isso daqui, ó. Eu apaguei o desenho que já tinha feito. Vocês vão pegar isso daqui e vão mover até um ponto que toque na casa. Então vocês vão ter que escolher aqui, ó. Eu estou pegando mais ou menos na cota 79. Vocês lembram que a gente usou a cota 79 como referência? Então eu vou pegar aqui um ponto que está passando pela 79 e vou mover. Aí tem que ligar a tecla F8, né, que é o orto, que é esse modo para, né, mover verticalmente para cima. E aí vocês vão ajustar a posição desse perfil, né, de acordo com a casa. Então aqui ficou um pouquinho diferente, na verdade. Eu acabei fazendo um pequeno ajuste. Então aqui, ó, pus no mesmo lugar aqui, ó. Então o que estaria sendo o nível da casa aqui, ó? Eu estaria, na verdade, em algum ponto intermediário entre a 78 e a 79. Eu posso medir isso assim, ó. Pego daqui até a curva de nível, estou, na verdade, no 79,50. Por que eu fiz isso diferente? Porque na hora que eu faço o perfil, eu vou ter uma visão mais clara de quanto eu estou cortando e quanto eu estou aterrando. E a gente tem que tentar equalizar isso sempre. O meu ideal é sempre a gente equalizar corte e aterro. Então, é mais ou menos visual mesmo, assim, na hora que está desenhando o corte. A gente faz o perfil e aí vai definir, com base naquilo, a posição das cotas de nível. E aí, depois que posicionou, vocês vão simplesmente... Isso aqui eu posso até apagar. Não, a gente não vai precisar disso. E o perfil... E aí essas linhas do perfil aqui, vocês podem ir recortando. Meu Deus. Não sei se eu peguei o que eu queria só.
E aí vocês vão encontrando os pontos onde encontra a edificação, vai dando trim, interrompendo as linhas e mudando o layer. É a mesma linha que eu tinha originalmente, que eu fui dando trim e fazendo ela tracejada aqui, aonde está sendo modificado. Então, é isso. Os passos, então, são os seguintes, né? Posiciona o corte lá na implantação, onde vocês têm a curva de nível. Orienta o corte para cima. Faz as marcações na horizontal. Puxa as referências na vertical, ponto onde a curva de nível está sendo cortada. Então, puxa as referências na vertical. Traça o perfil e posiciona de acordo com a casa. Vamos tentar fazer isso aí, depois a gente faz a escada? Gente, olha só, o outro perfil do terreno, se a gente fosse fazer, montei no mesmo esquema aqui, tinha um grupo, fiz o X-clip, esse X-clip, esse retângulo que fica aqui, ó, é o limite dele, a gente pode, né, ajustar conforme seja mais conveniente e tal. E às vezes a gente precisa expandir um pouco lateralmente para ver que curvas que vai cortar. Mas o que acontece nesse outro caso aqui desse corte? E é uma situação que às vezes pode acontecer em projetos de um modo geral. A linha do corte, ela está mais paralela às linhas das curvas de nível. Então o perfil do terreno ele vai ser um pouco mais plano, mas vai ter uma diferença. Eu quero mostrar isso aqui só para a gente evitar aquele vício de achar que as curvas de nível vão sempre descer num sentido só e pronto. Né? Às vezes o terreno pode subir, descer. Então a gente tem que sempre saber que curva, que cota altimétrica tem cada curva de nível. Então nesse caso aqui, ó, essa linha azul aqui é o perfil do corte, né? O plano do corte. E aí ele está praticamente, ó, a região da casa, se a gente pegar aqui, ó, praticamente não corta nenhuma curva de nível. Então, como é que eu ia saber isso daqui? Eu poderia fazer uma regra de 3 aqui, ó, ver que distância que isso está dessa curva que está 1 metro mais baixo em relação à distância total, eu vou achar uma cota de nível aproximada aqui, ó. Então, se isso aqui, esse pedacinho, tem 20%, vamos supor, do percurso total até a próxima curva de nível, isso aqui então vai ter 20 centímetros de desnível. Dá para a gente ter essa ideia. Então aqui eu expandi um pouco lateralmente para poder pegar outras curvas. Então aqui, ó, eu tenho a 75, essa aqui é a 76. Então o perfil vai começar aqui, ó, na 76, depois ele vai para 75, chega aqui, ele vai cortar em 2 pontos próximos a 74, depois vai para 75 de novo, depois vai para 76 de novo. Então o perfil vai ficar uma coisa assim, ó. Ele começa na 76, desce até 75, faz esses 2 pontinhos, depois continua subindo. Então aqui eu tenho o perfil na região da casa onde eu estou fazendo. Então esse pedaço aqui é o perfil que vai aparecer, e aí a gente faria isso daqui, ó. Né? Aqui está o perfil do terreno, aí eu vou encaixar ele na situação da casa, vou alinhar de acordo com os mesmos níveis do outro corte, a gente tem que ter as referências de nível, e aí faz esse perfil do terreno, faz as achuras de corte e aterro. Ok? Então, só para vocês ficarem atentos nessas situações assim. Ó. Então, vou fazer esse adendo aqui no vídeo, daqui a pouco fazemos as escadas.